Olá, pessoal. Hoje é dia 19/11/2023. Vou continuar a gravação para terminar aquele assunto sobre Plutão nas casas, né? Nós já falamos, já botei muitos vídeos sobre Plutão, veremos depois outros planetas, né? Eu já coloquei Urano, só que não coloquei Urano nas casas, né? A gente pode acrescentar isso, né? E graças a Deus hoje está menos quente, mas eu sei que em alguns lugares do Brasil, aqui especialmente do Sudeste, as tempestades foram muito fortes, né? Mas o tempo está maluco, e não é porque ele está assim, é porque nós fizemos um monte de bobagem, né? Como o ser humano faz bobagem, né? Acho que até esse ingresso de Plutão em Aquário, ele virá para realmente fazer uma conscientização na sociedade de que estamos todos num só barco, ou seja, nesse veículo Terra, chamado Terra, essa esfera que se desloca dentro do nosso sistema solar e dentro da galáxia, e que se a gente não cuida dele, nós teremos realmente grandes problemas, né, de continuar. Bom, mas vamos lá, vamos falar de Plutão, então, na sexta casa. Qual é a... Não, na sétima. Já chegamos até a seis, né, que era a de Virgem, né? Eu acho que o Plutão, quando ele está na sexta casa, se a pessoa trabalha com computação, por exemplo, e com tecnologia, ou com pesquisa, por exemplo, vai ter muita pesquisas genealógica, sabe aqueles avanços, por exemplo, feitos na saúde, onde você coloca um chip, uma coisa assim, ajuda a pessoa a ver, a enxergar, a trabalhar, enfim, eu acho que vai ter muita coisa assim, e também uma maior conscientização sobre a necessidade de alimentos mais orgânicos, né? Mas vamos falar sobre a sétima casa. A sétima casa, que é a casa do casamento, é a casa das associações, das sociedades, do outro ou dos outros, né? E é a nossa relação com a sociedade, ou seja, como é que nós nos sentimos diante dos outros, né? E aí sim, vai esse ingresso, né? Que se você tem essa casa no signo de Aquário, provavelmente você vai ter na primeira casa, quer dizer, provavelmente não, é no eixo, né? Você vai ter Leão na primeira casa. Então, ali existe uma necessidade profunda de observar como você se sente quando você está sozinho, por exemplo, e se posicionando de uma forma autoritária ou de uma forma, não falo de uma maneira negativa, mas sabe quando são as pessoas de liderança que são capazes de sentar no trono e mandar que nem reis e rainhas, né? Então, com o Plutão na sétima, são os outros que vão lhe parecer assim. E você pode ter realmente a necessidade de analisar como você sente os outros quando se opõem aos teus desejos, né? É, é uma maior responsabilidade social em relação a sócios ou a parceiros, isso também do ponto de vista é, da intimidade, ou seja, dos casamentos que são assinados, né, que tem um contrato com você. Então, qual é a sua responsabilidade, né, a respeito disso? Tem uma coisa também sobre a expressão dos seus desejos, né, e dos seus ideais, que você pode também se expressar de uma forma mais arrogante, por exemplo. Então, ou você acha que o outro é arrogante com você, né? Porque é o outro que está te incomodando. Ali é a reação eu e você, né? É possível que você sinta a necessidade de modificar essas relações. É capaz, se você estiver casado com um casamento que não funciona nesse período, você vai modificar isso, ou seja, esse casamento vai acabar. Pode não acabar de um dia para o outro, não, porque não é Urano. Urano faz os acabamentos rápidos, vira assim de uma hora para outra, mas é Plutão, e Plutão ele fala de relacionamento, de casamentos que não lhe fazem bem, aqueles que você às vezes você acha que o teu companheiro ele é muito mandão,
e ele cerceia a tua liberdade. Isso, vá pensar nisso, pensa na liberdade de ação, o quanto você se sente livre de realizar os seus ideais e o quanto você se sente sacrificado dentro dessa relação, porque a outra pessoa não aceita as tuas ideias, né? É, é sempre aquela coisa. Tem uma coisa também de que uma pessoa que tem o Plutão passando na 7 vai pôr para fora as coisas que estão guardadas, as mágoas, as agressividades que o outro fez, as palavras ruins, as palavras guardadas dentro de você. Então, é o momento para você pensar em como você se dedica ao próximo, ao seu parceiro afetivo, amoroso, ao seu sócio, a pessoa com qual você trabalha, como você lida com essas pessoas. Então, pensar mais nos outros e menos em si próprio. Mas é um trabalho longo. Lembre-se que o Plutão faz aspectos de 5 anos e pelo menos uns 3 anos você vai sentir essa necessidade de modificar a sua posição dentro de uma sociedade ou de um grupo, tá? Não falo somente da família, tá? Falo realmente daquela sociedade, daqueles grupos aos quais você pertence, com as quais você dá as mãos, tá? Bom, e é a casa de Libra, né? Olhar, será que sou eu que estou agindo de uma forma muito autoritária? E aí eu acho sempre que é o outro que manda em mim. Então tem uma coisa de ser mandão, né? Isso é muito importante também de analisar, né? Ligações são relacionamentos, né? Plutão na 8ª casa. A 8ª casa é a casa de Plutão. Necessariamente, ela é a casa que você pode não ter ali, né? Se o Plutão está transitando nessa casa no seu mapa natal, você vai ter Aquário ali, né? Porque Plutão está entrando em Aquário, portanto, você teria na casa 7 o Capricórnio. E aí o Plutão passou por esse período de 20 anos no Capricórnio. Pode ser que tenha feito mudanças no seu casamento, mudanças no seu ambiente de trabalho, você montou um negócio com o sócio, e aí, essa transformação e essa mudança pode levar à ruptura dessa sociedade ou casamento. É importante também que esses relacionamentos que às vezes se iniciaram por uma atração sexual ou por uma necessidade de um para dominar o outro, ou quem é o mandão aqui dentro de casa, um manda e o outro se submete a isso, né? Então, como é que fica esse relacionamento agora que Plutão entrou em Aquário, né? Aí entra aquela coisa da igualdade. Nós somos iguais, eu tenho os mesmos direitos, então vamos pensar nisso e mudar essa relação. E se a relação for muito ruim, ela vai romper. Pode romper em poucos anos. Pode também ser essa ruptura ser causada, por exemplo, uma morte, um afastamento, uma mudança drástica dentro da vida. E também pode ser causado por uma ação exterior, ou seja, algo de fora que acontece, e aí nesse lugar, na casa 8 também está posicionado nas casas derivadas o dinheiro do casal. Então, se vocês têm comunhão de bens, é possível que isso realmente passe por uma transformação, uma necessidade de fazer um novo testamento, ou um legado, por exemplo, alguém que morreu, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, e vocês são obrigados a olhar entre os sócios, ou seja, entre os irmãos, irmãs, né, dentro de uma família, como vocês vão compartilhar isso, olhar também para o outro, as necessidades. Existe também aquela coisa, porque lembre-se que dentro do signo de Escorpião tem aquela coisa do desejo profundo de obter aquilo que você deseja e de não aceitar limitações. Então, isso também já está em Aquário, né? Então, as situações ambíguas, aquelas situações pouco definidas, elas vão se definir. Não dá para levar adiante uma situação dessa passando por Plutão na 8. Pode ser uma morte interior,
você passa por uma grande transformação, aí eu diria até, é bom você arrumar um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar nessa grande transformação, de olhar para dentro de você, descobrir aquilo que você realmente deseja, e se você foi cerceado dentro de um casamento, dentro de uma sociedade, provavelmente você vai romper essa sociedade nos próximos anos. Ai, sumiu meu vídeo. Quando eu contato aí. Vamos ver se ele... Ai, porque ele tem um defeito na entrada USB, né? E aí, senão tem que fazer isso. Muito bem. Tá ok. O microfone, vamos lá ver. Cheque o microfone. Ok. Ok. Ele tem problema mesmo. Aqui eu estou com a câmera do próprio notebook, que é menos clara, mas isso não tem relação com a própria câmera, tem relação com a USB, a entrada USB. Espero que vocês consigam continuar, vamos continuar a gravação assim mesmo. Então, vamos falando da oitava casa, né? Então, a oitava casa, que é também da regeneração e do renascimento, por isso que eu acho que é possível que o com o Plutão passando por essa casa, realmente tenha uma grande transformação de reconhecimento dos seus desejos e daquilo que você quer fazer na vida no próprio futuro. Eu vou continuar aqui, né, esperando que ele não saia de novo do ar, né? Vou precisar resolver realmente esse problema da câmera. Muitos vídeos, né? Aqui, ó, ele sai. Ok. Eu não posso nem mexer, sabe? Se eu mexo aqui, né? Até porque eu estava consultando alguns livros esses dias para estudar, para dar para vocês todas as informações, e aí, de repente, eu mexo no negócio, tenho um mau contato, eu preciso realmente levar para alguém para verificar isso daí. Vamos falar do Plutão na nona casa. O que que faz a nona casa? A nona casa não é uma casa boa para Plutão, é a casa de Sagitário, que é regido por Júpiter. O que que ele rege? Ele rege as leis, né? O judiciário, mas especialmente a alta corte, os juízes de alta corte. Muitas vezes também a igreja, as religiões, mas especialmente tipo o Papa, o rabino, sei lá, esses caras que são dentro das igrejas são os sumos sacerdotes, os gurus, né? E também, do ponto de vista individual, ele tem uma relação com as nossas filosofias de vida, com o desejo de conhecer mais sobre as razões da nossa existência na Terra. E aí, nós estamos falando do intelecto, do desejo de conhecer mais, de ultrapassar, por exemplo, de não se contentar em ouvir a mídia que te passa as informações, mas de ir pesquisar sobre essas informações. Qual é a origem, né? A gente atualmente estamos com a guerra entre Israel e o Hamas. Então, qual é a origem, né, das religiões, desse ódio, dessa raiva? Então, isso tudo tem relação com a filosofia. Isso vai ser uma necessidade muito grande. Também a relação com os países exteriores, com você, por exemplo, se relacionar com o exterior, às vezes te leva mesmo para mudar de país, né? Mas eu acho que você pode estudar, fazer um curso no exterior, por exemplo, aumentar assim, a sua capacidade intelectual no conhecimento de coisas que ultrapassam a fronteira do seu próprio país ou do seu lugar onde você mora. Então, os problemas da sociedade moderna vão atingir particularmente aqueles que aqui eles já têm o signo de Aquário, que é um signo já que se relaciona com a sociedade, com os outros. E aí entra o Plutão e fala, então, vai lá, vai participar, se candidata, vai entrar numa...
sei lá, num grupos, nos ONGs, né, que vão para o exterior para fazer o bem, né, para a sociedade, enfim. As hipocrisias, as maldades, as injustiças sociais vão criar um problema sério no qual vai motivar você a tomar atitudes, né? Qual é o meu papel aqui? Então, muitas vezes a sua visão do mundo vai assumir um caráter mais revolucionário, no sentido eu vou participar, eu vou fazer essa mudança acontecer, né? Às vezes simplesmente na tua cabeça, mas às vezes indo morar em outro lugar, deixando uma vida burguesa para ir morar no campo. Isso vai acontecer, sim. Casa Nova é a casa da justiça também. Então, as injustiças sociais vão atingir muito as pessoas que têm aquário nessa casa. Pode ser, porém, que no afã do conhecimento, de dizer eu sei o que é certo, porque isso na realidade é uma atitude aquariana, a pessoa que tem esse aquário nesse lugar, né, ele também tem uma tendência a dizer eu estou certo, essa que é a verdade, essa verdade é a correta, a minha verdade é a correta. Então, ali entraria a coisa de estudar mais, aprofundar o conhecimento, né? Se tornar mesmo até um motivador, porque não nas redes sociais, fazer estudos sobre isso vai ajudar, inclusive se expressando, entrando, fazendo palestras ou escutando as palestras, ouvindo os outros, né? Eu gosto de seguir filósofos falando, porque isso faz bem para a nossa cabeça, isso abre também o nosso conhecimento, né? Vamos falar sobre o Plutão de 10ª casa, e esse aí é muito importante. Provavelmente, quem tem Aquário no meio do céu e com a entrada de Plutão, é claro que ele não vai entrar direto na 10ª casa, né? Porque você não tem a casa a 0 graus, né? Então, provavelmente está na 9/10, ou vai estar na 10, mas vai atingir a 11 também, né? Nesses próximos anos. Então, aqui é a pessoa que realmente pode se engajar, por exemplo, em entrar no partido político, por exemplo. Não, eu vou mexer nisso daí, eu quero participar, eu não quero ficar aqui só como observador, né? É o poder personal e pessoal e social. Às vezes são pessoas que já são destaque na sociedade, mas que também vão passar por motivações maiores no afã de é, transformar a sociedade onde vivem, para elas serem mais ecológicas, às vezes até se envolver com grandes projetos sociais de sustentação ambiental. É, eu acho que se existe nisso, sabe, aquela coisa de eu sei, porque isso tem um pouco a ver com esse lado aquariano de ser, isso pode ser moderado ao escutar as necessidades do outro e também não achar que a pessoa que você sabe tudo, que você pode ser aquele que vai fazer a grande diferença na sociedade, né? Eu tenho que olhar o seu mapa natal. Provavelmente, se você tem aquário no meio do céu, você tem um leão na 4ª casa, né? Então, você vem de uma família poderosa, muitas vezes com pessoas de grande personalidade. Então, como é que você sente isso? Será que tolheram a sua liberdade na hora de escolher uma carreira, por exemplo? E agora você quer trocar a sua carreira, mudar a sua carreira? Por que não? Nos próximos anos, talvez isso seja uma motivação, se envolver mais com os assuntos da sociedade. Ambições pessoais vão ser mesmo examinadas e modificadas nesse sentido, né? E a maneira de agir pode ser que você se associe com grupos novos, né? É, Passando da 9 para 10, eu vejo assim a necessidade de, por exemplo, se você começou estudos sobre outras modalidades, você foi fazer pesquisas biológicas, sustentação do ser humano, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a tecnologia, porque quem rege mesmo Aquário, além de Saturno, é o planeta Urano, que é o planeta da inovação, né? Então, as pessoas que têm esse Plutão passando lá em cima vão alcançar, sim, poder, né? Lugar de poder.
na sociedade. Seria interessante também pensar em fazer novas amizades, por exemplo, e aí entra também se esse signo tem uma parte na 10 e uma parte na 11, os novos projetos de vida podem incluir novas sociedades, e nesse caso pode ser ONGs, podem ser sindicatos, grupos sociais, aqueles que defendem certas ideias mais assim igualitárias, né? Mais destinadas a tornar a sociedade menos injusta, né? Isso vai acontecer com essa passagem de Plutão da 10ª para a 11ª casa. Grupos que realmente, sabe, que vão atrás de ideais. A ação pode ser muito brutal. Por quê? Porque o Plutão, ele não dá espaço. Então, ele briga, ele dentro do signo de Aquário, ele não... Ele faz uma bobagem, entendeu? Ele age de uma maneira muito violenta, coisa que pode atrapalhar os seus ideais realmente e perceber que enfim, as coisas não são bem assim. Sabe que me vem na cabeça os produtos do solo, por exemplo, né? A necessidade de buscar os minerais. A gente não se dá conta quando a gente pega um celular na mão, quantos minerais tem lá dentro, né? Quantos pedaços, de quantas coisas ele é feito, né? A gente fala de lítio, mas tem cobre, tem outras coisas. Aonde foram buscar isso, né? O que as empresas usam? Será que eles estão é, estão usando escravidão nos países pobres, africanos, outros lugares que têm esses minérios, e essas empresas simplesmente para te trazer um celular e você ter esse celular na mão, que vai ser no futuro dessas pessoas exploradas? Então, esses questionamentos da sociedade têm muito a ver com Plutão em Aquário e com Plutão de casa 11, né, especialmente. E aí, se você tem esse Plutão entrando na tua casa 11, você vai se dedicar profundamente a uma causa, especialmente ela seja ela social, dedicada à justiça social, e a sustentabilidade, a como a gente pode sobreviver nesse planeta que a gente está quase destruindo por completo. Uma outra coisa é mudar a sua atitude na frente dos grupos. Em certos momentos, eu vejo assim, tudo bem que isso tem um pouco a ver com a idade, a gente se torna mais seletiva com os grupos de amigos que a gente usa. Não te interessa mais fazer amizade com pessoas que não têm seus ideais ou com os quais você não pode compartilhar realmente os seus desejos maiores nessa direção. Então, às vezes, são os grupos cooperativos, sabe, que vão ajudar as pessoas a melhorar, e talvez, por que não, fazer esses trabalhos voluntários? Eu acho que isso tem muito a ver com esse Plutão de casa 11 ou Plutão de Aquário. E acho que tem um pouco... assim, não dá para ficar sem dar palpite, é isso, que eu acho que o Plutão entrando, ele vai dizer, tudo bem que isso está nos teus ideais, está na tua cabeça, você já pensou em como você pode transformar a sociedade ao seu redor, com teu conhecimento, com seus grupos, então isso vai ser muito forte com o Plutão transitando na tua 11ª casa. Da 10ª para a 11ª, acho que é muito forte. Aí, da 11ª para a 12ª, imagina quem tem Aquário na 12ª, ou entre a 11ª e a 12ª, aí você sabe que a 12ª fala sobre pobreza, sobre doenças, sobre sofrimento, é a última casa do zodíaco, né? É a casa de Netuno, né? Casa que fala também sobre as dificuldades dos seres humanos, o sofrimento. Eu acho que nesse caso, se você possui realmente essa casa, né, o Aquário, nessa 12ª casa, provavelmente você já se envolveu com coisas voluntárias, às vezes você vai no hospital, você faz trabalhos para ajudar os pobres, isso já tem uma relação com a pessoa que tem esse Aquário de 12ª. Pessoas que não conseguem ficar indiferentes com o sofrimento e as injustiças dos seres humanos.
E, ao mesmo tempo, eu acho que nesse momento seria muito bom estudar, por exemplo, se você tem Plutão em Aquário de 12ª, estudar psicologia, estudar como Jung, por exemplo, né, que juntou a astrologia com a psicologia, compreender as razões do sofrimento humano, e por que que ele existe, o que que ele pode fazer, o que você pode fazer. Normalmente é um momento de dificuldade muito grande, tá? E você vai ter que realmente mergulhar nas suas necessidades e se agarrar no campo espiritual. Saber o que tem além da matéria é muito importante, porque o Plutão fala de morte, né? Então, é possível que você tenha que assistir à morte de alguém num hospital, por exemplo. Agora, se você já trabalha com isso, se você é psicólogo, se você ajuda, eu tenho uma amiga que a mãe dela é psicóloga para trabalhar a morte, né? Só quando tem as mortes coletivas, o choque da morte de alguém, chamam esse tipo de psicólogos especializados em morte. Então, como é que você lida com isso? Né? É possível que durante esse Plutão de 12 você passe por um período assim, no qual a morte se torne uma, um, uma coisa a ser encarada, né? Eu tenho em Capricórnio, então eu sei o que eu passei quando o Plutão entrou, e eu tive o diagnóstico do câncer de mama. Então você olha e fala assim: bom, então vou morrer? Quando vou morrer? Vou morrer com esse câncer? Quais são as chances que eu tenho para viver e para morrer? Será que eu tenho medo da morte? Então, e ir para o hospital e você ver as pessoas sofrerem cada vez mais, né, com as mesmas doenças, com o câncer, com a outra coisa, e aí você começa a perceber o quanto é importante você apreciar a vida, apreciar o momento, apreciar aquilo que você já conquistou e que você já tem. Então, como é que eu poderia dizer, se libertar dos vínculos do passado, dos sentimentos de culpa, que isso tem muito a ver com essa doença, dos erros que você fez, poxa, eu devia ter feito isso, eu errei naquilo, né? Da culpabilização mesmo. E aí você começa a apreciar o momento, já que você não sabe quanto tempo de vida você vai ter. Aliás, a gente nunca sabe, né? A gente pode estar saudável agora e daqui a pouco não está mais, né? Então, e também eu acho que ações de voluntariado, uma sensibilidade maior para os pobres, para aqueles que são malvados, refugiados, né? Então, há uma focalização maior. E aí você pode ser que você tenha vontade de se envolver com isso. Bom, espero que, e de qualquer maneira, veja bem, ele precisa, então tem que ser entendido dessa forma, ele nunca mais vai deixar você igual a antes, mas ele é cíclico. Quando você tem 40, você não é igual quando você tinha 20. Então, esses ciclos, né, de 19 anos, mais ou menos, 19, 20 anos, ele faz com que a gente se modifique. A pessoa que tem permanência antes, deixa de mergulhar nas informações que ela já adquiriu para se tornar melhor. Inclusive, agora, com esse preço, em aquário, se envolver com a sociedade realmente ela ainda vejo gente sociedade, porque nós geração a geração a minha, né? Geração das riquezas, de uma destruição, mas essas riquezas os mares, então elas têm que ser, mesmo a gente for benéficas das gerações, né? Nós podemos criar coisas que agora têm que ser resolvidas, ou seja, essa é uma das minhas dessa fiz pensar e acho que tem também arte sobre isso. Então, aqui, as observações comigo, eu estou gente, meu ciclo solar, eu sou peixes com ascendente aquário. Cada ano esquece. E aqui, se você construir um aquário, compartilhe meus vídeos, menos